Olá, caros internautas, vamos iniciar nossa aula sobre transmissão de vírus vegetais da disciplina Fitopatologia 1. É de grande importância o conhecimento de transmissão de vírus vegetais para se trabalhar o conhecimento da gama de hospedeiro, avaliar níveis de resistência e também traçar estratégias de controle. A transmissão artificial, ela é usada para a realização desses estudos e tem por objetivo trabalhar a verificação do comportamento de híbridos, variedades, com relação à suscetibilidade ou resistência de ataque de vírus. A inoculação ela é realizada com amostra de tecidos vegetais retirado de uma planta infectada e você, em 1 grau com almofariz, macera esse material até obter o líquido verde para filtrar e adicionar o carborundo, que é um abrasivo fino, para então fazer a inoculação na folha de um vegetal sadio, usando nas dedilhas, de preferência, gases. Isso é muito comumente usado em trabalhos de pesquisa e também no estudo da gama de hospedeiro. Enxertia. O grande problema é que nós temos duas variáveis aí. O processo de obtenção de plantas enxertadas, onde nós temos que tomar todo cuidado com a asepsia de canivetes de enxertia, toda ferramenta utilizada nesse processo, que é uma via de transmissão de vírus. Então, para isso, nós temos que esterilizar com água sanitária, numa proporção de 20 ml para cada 5 litros, mergulhando esse material e também em álcool a 70%. E ter muito cuidado também com a presença em condições de campo de plantas que são agentes de transmissão de vírus, né? E processos de plantas invasoras como cuscuta ou cipó de chumbo. A transmissão natural, aquela bem mais comum, ela vai através do contato. Então, por exemplo, num plantio de tomate, quando você proíbe as pessoas, quer seja em plantio a céu aberto ou mesmo em plantio dentro de uma estufa, de utilizar o cigarro, principalmente o cigarro de palha, tem o objetivo de evitar a transmissão do Tobacco Mosaic Virus, que é o vírus do mosaico do fumo, né? Como também o vírus do mosaico do tomateiro e o vírus X, ou X, da batata. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse material. Outro processo de transmissão bastante importante é aquele que se dá pela semente e material propagativo. E aí nós atuamos em duas linhas de frente: retardar e evitar qualquer tipo de fonte de inóculo em um processo de exclusão total, de tal sorte que você tenha material sadio, isento de qualquer vírus. Lembrando que 1/4 dos vírus são transmitidos pela semente, como é o caso do mosaico comum do feijoeiro, né? Viroses em batata, em morango, banana. Então é muito cuidado você ter a certeza de utilizar material sadio, que esteja totalmente idôneo. As percentagens de transmissão de vírus de planta pela semente em algum hospedeiro, por exemplo,
Tobacco Ring Spot Virus em soja, petúnia, fumo, 60 a 100% em soja, petúnia 20%, já no fumo 0%. O Bincoma Mosaic Virus, o vírus do mosaico comum, do feijoeiro, de 20 a 45%. Então é muito importante que você utilize um material de propagação sadio. Agora vamos a uma parte que é muito importante, diz respeito aos vetores. Então os vetores são importantes transmissores de vírus vegetais, né? A transmissão por inseto é, por excelência, a grande preocupação dos agricultores, principalmente o controle da doença que nós temos que trabalhar no sentido de prevenir e procurar reduzir a taxa de progresso da doença ao máximo. Então, por exemplo, em regiões onde tem problemas com a mosca branca, aconselha-se a trabalhar o tomateiro em estufa, de modo que você evite ou retarde o máximo possível o ataque desse inseto que transmite o geminivírus. A maioria dos insetos transmissores de vírus pertence à ordem Homoptera, tal qual pulgões, cigarrinhas, mosca branca e cochonilha. Então aí nós vemos um exemplar do pulgão, aqui da cigarrinha, aqui da mosca branca e aqui da cochonilha. Os insetos que apresentam aparelho bucal tipo sugador são os vetores mais comuns. Normalmente eles adquirem os vírus ao se alimentarem em plantas infectadas, introduzindo os estiletes nas células do mesófilo. Essa é a chamada picada de prova, ou do floema, a picada de alimentação. Pulgão, por excelência, a picada de prova. Dependendo da forma como são transmitidos os vírus de plantas, eles seguem uma classificação como vírus não persistentes, semi-persistentes e persistentes. Os não persistentes, ou externos, o inseto carrega as partículas do vírus na parte distal do estilete da planta contaminada para a nova planta visitada. É importante salientar que, neste caso, o vírus não circula na hemolinfa do inseto. Para continuar disseminando, o inseto precisa se alimentar novamente de uma planta infectada para adquirir o vírus. O semi-persistente, a aquisição do vírus ocorre somente dentro de poucos minutos e o pulgão retém a capacidade de transmissão por algumas horas. O persistente, ou também chamado circulativo, após a aquisição do vírus, o inseto retém por toda a sua vida. Um único pulgão pode transmitir o vírus para várias plantas. O vírus circula no organismo do inseto. O vírus da tristeza dos citros é transmitido de forma semi-persistente pelo pulgão Toxoptera citricidus e por material propagativo infectado. Já os tospovírus são transmitidos por trips de maneira persistente, isto é, o vírus é adquirido na forma larval e o inseto permanece transmitindo o vírus por toda a vida. No primeiro caso, medidas de caráter preventivo, evitando a presença do material exposto ao ataque do pulgão,
fundamental para o sucesso. No segundo caso, retardar a taxa de progresso da doença. Aí vem as geminiviroses, transmitido pelo biótipo B da mosca branca. É do tipo persistente ou circulativo. Uma vez adquirido o vírus, ele passa a circular na hemolinfa do inseto e transmitido por toda a sua vida. Aqui o caso de sucesso é o plantio de tomate, pimentão em cultivo protegido. O topo amarelo e o amarelo baixeiro, a transmissão é exclusivamente por pulgão, que uma vez tendo adquirido o vírus, pode transmiti-lo por toda a vida de modo persistente. A grande pergunta chave é: qual a importância da forma de transmissão de um vírus por inseto vetor? Essa informação ela indicará se o controle do inseto vetor tem algum efeito no controle da virose. Algumas vezes a aplicação de inseticida não tem qualquer efeito no controle de uma virose quando o agente transmissor faz pelo modo não persistente ou semi-persistente, como é o caso dos potivírus. Pois no momento que o inseto foi observado, ele praticamente já transmitiu o vírus. Para um vírus transmitido de forma persistente ou circulativa, a utilização de inseticida pode ter um efeito de reduzir a incidência da doença. Mas em muitos casos, como a geminivirose, de tanto inseticida fosforado aplicado, houve uma pressão de seleção muito grande e terminou por a mosca branca, o biótipo B, Bemisia agente-fole, desenvolver resistência aos mais variados produtos. Então, é de fundamental importância o conhecimento do modo de transmissão de vírus para que as medidas sejam adotadas para se evitar uma propagação maior, trabalhando tanto a redução da fonte de inóculo, como, por exemplo, a utilização de material de propagação sadio, sementes sadias, como também retardando a taxa de progresso da doença. E aí o cultivo protegido para algumas culturas é a saída. Essa é a nossa aula de hoje e até a próxima. Muito obrigado pela atenção.